Oi, gente, então, o último vídeo sobre Roma Antigo. E agora eu vou falar sobre o quê? Sobre o fim da República Romana e sobre a fundação do Império. Eu acabei falando do segundo triunvirato, que foi vencido pelo Otávio, tá? O que aconteceu? O Otávio, ele foi fundador. E ele recebeu o título de Augusto, tá? Augusto também não é o nome dele, tá? Augusto é título, tá? Então, o Otávio Augusto, o nome dele. Não, ele não nasceu chamando Otávio Augusto, tá? O Augusto era o título dele. Augusto, que quer dizer divino. Pera, o cara recebeu o título de divino? De Deus? Então, as coisas mudaram. E vamos ver o que aconteceu. O cara foi. Ele voltou. Ele foi lá, porque assim, os caras eles não eram simplesmente. Eles faziam coisas, tá? Os poderosos. Tipo, eles iam lá, eles conquistavam, eles tinham os exércitos deles, eles iam lá. E o Otávio foi lá, submeteu o Egito, tá? E o que isso quer dizer? Porque assim, o Egito ali tinha certos privilégios, vamos dizer assim, que foram conquistados pela Cleópatra na época que ela estava próxima do César e do, se eu não me engano, Marco Antônio. Enfim. E o Otávio acabou com essa mamata, resumindo. E ele levou de volta para Roma diversos cereais e grãos. Ele chegou lá como o Bambambam, Bam Bam, tá? Então, ele chega lá, é aclamado por todo mundo e recebe uma proposta do Senado. Você aceita o título de rei? E o que aconteceu? Ele recusou. Por quê? Porque ele pensou: não sou idiota, esses caras estão fazendo isso pra me matar depois. Eu não, tem que dizer, sou a favor da república. República em primeiro lugar. Mas depois ele se tornou o tribuno da plebe vitalício. Ou seja, ele vai ser tribuno da plebe até morrer. Então, assim, acaba surgindo uma nova forma de governo, que é o principado, tá? Principado é uma forma de governo híbrida. Por que híbrida? Porque, assim, ela tem uma aparência republicana, mas só até a página 2, tá? Porque não era assim na prática. Um dos cônsuls, o cargo foi substituído pelo príncips. E o príncips tinha muito poder, tá? O príncipe entrou no lugar de um dos cônsuls e, sim, se tornou muito poderoso, muito. E na prática, aquilo virou uma ditadura do príncipe. O príncipe, que o nome príncipe é traduzido para o português como imperador, tá? Que assim, pensar príncipe, não, imperador, tá? Enfim. Aí aconteceram as reformas do Otávio. Ele fez reformas tanto em Roma quanto fora de Roma. Ele fez reformas que mudaram aquela situação, tá? E pra começar, ele centralizou a justiça. Porque, assim, foi uma das formas que ele organizou um novo tipo de governo. E a centralização da justiça foi um negócio importante, porque isso traz mais poder pro príncipes. E vocês entenderam, né? Enfim. E também ele combateu a corrupção na cobrança de impostos. Os cobradores de impostos, se eu não me engano, eram os questores. Vou olhar. Então, eles faziam muita cagada. Os caras iam lá, falavam: tem que cobrar 15 mil reais. Vou cobrar 15, mas eu vou adicionar 65 mil reais, porque tem que ficar um pouquinho pra mim, sabe?
Então, aí acabou surgindo uma certa corrupção. E isso acabou sendo um probleminha, né? Porque, assim, era uma cobrança de impostos muito abusiva e os caras ficavam muito mal por causa disso, sabe? E a população ficava brava e tudo mais, e isso era muito abusivo, principalmente nas partes de fora do império. E ele combateu essa corrupção, e eu vou falar mais disso. E os cobradores não eram os não, eles não eram os questores, que questores eram os jurídicos. Eles eram os prestores, tá? Enfim. E aí o que ele fez? E aí ele fez uma cobrança maior, tipo, no povo. Desculpa, eu confundi uma anotação. Assim, o que acontecia é que ele cobrava mais do povo pra ficar mais pra ele, tá? E então é o seguinte. E ele dividiu a sociedade censitariamente. Ele dividiu a sociedade pelo dinheiro. Quem fez isso em Atenas? O Solon. E assim. E então, resumindo, os direitos passaram a ser proporcionais ao dinheiro. Então acabou aquela porra de cidadania na prática. Porque assim, todos os direitos que a plebe tinha conquistado acabou dando problema. E assim, essa divisão censitária acabou prejudicando inclusive Patrício, ajudou o homem novo, sabe? Então, assim, definitivamente o regime tinha mudado. E é o seguinte, e também surgiu a política do pão e circo. O que ela é? Consiste em, o que ele faz? Ele oferece pra plebe pão e circo. Circo, por exemplo, lembra do Coliseu, tá? Porque assim, oferecia diversão, entretenimento pra plebe e comida também, tá? Então a plebe ficava feliz com isso. E isso evitava revoltas. E com a divisão censitária, ele agradou bastante a aristocracia e os homens novos. E manteve os privilégios dos patrícios, claro. E ele afastou a plebe da república. Da política, porque república passado. Tá. E também teve a reforma militar que ele fez, que foi o seguinte, sabe esse negócio aí de se armar as próprias custas? Não vai ter mais. Acabou. E exército pessoal também, que ele não é idiota. Que assim, não deu certo. E também permitia poderes paralelos surgissem. Era tudo que o cara não queria. Então ele acabou com os exércitos pessoais e os exércitos passaram a ser... o exército romano passou a ser remunerado. Continuou sendo de mercenários. E os soldados começaram a receber benefícios, sabe? Mudou. E na questão externa, tipo, além dele ter acabado com essa extorsão que os caras sofriam, isso ajudou muito porque evitou rebeliões, sabe? As pessoas antes tinham motivo pra se rebelar, porque assim, tinha uma cobrança muito abusiva de impostos, agora não tem mais. Sabe? Isso ajuda a que a situação fique mais pacífica. E também ele concedeu uma autonomia cultural para as províncias. Então, por exemplo, eu falei, por exemplo, lá da região da Palestina, que Jesus Cristo nasceu lá. Também tinha a região do Egito, também tinha a região lá de cultura helenística, sabe? Então as regiões eram culturalmente diferentes. Por causa disso, não impor a cultura romana e a religião romana, sabe? Acabou sendo um negócio importante que ajudou muito. Isso permitiu com que as províncias produzissem mais e se desenvolvessem mais, tá? Então, assim, ele agradou vários setores da sociedade com essas reformas. Uhul! Ele agradou a aristocracia, mantendo os privilégios delas. Uhul! Os homens novos com a divisão censitária. Uhul! Os plebeus, diversão, comida, pão e circo. Uhul! Os militares, agora são profissionais, mercenários, recebem salário. Uhul! E agora as províncias têm autonomia cultural e não são mais extorquidas. Uhul! E isso era chamada de Pax Romana. Essa paz. Aí,
convivência pacífica com as províncias. Isso durou por 2 séculos. 2 séculos. 200 anos, tá? E é isso que eu tenho pra falar sobre Roma Antiga. E então, é isso. Tchau.